Boa noite a todos. Abrindo o nosso livrinho, Sementes de Felicidade por Acaso, vamos ver que mensagem vai nos dar para a semana que está se iniciando. Comece um bom dia, logo de manhã, encha o peito de ar, sinta-se invadido pela paz. Diga para si mesmo: nunca me senti tão bem como hoje. Em dia algum, encontrei-me mais disposto e sadio do que neste que agora começa. Sou feliz. Faça isso conscientemente e com decisão. Deixe-se envolver por essa ideia e ela se tornará realidade no escorrer do dia. E agradeça a Deus por tudo. Hoje é o momento mais importante da sua vida. Convido todos agora para fecharem os olhos e nos conectarmos com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, pedimos também a todos os bons espíritos que sempre estão conosco na nossa noite de palestras, que se façam presentes mais uma vez, nos dando sempre discernimento para que possamos entender as suas palavras aqui proferidas, sempre lembrando de colocá-las em prática no nosso dia a dia como eternos aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pela semana que passou e já aproveitamos para agradecer a nova semana que está se iniciando. Que possamos nessa semana ter toda a sabedoria e a luz do alto para podermos realizar tudo aquilo que chegar até nós. Que essa luz maravilhosa adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que todos aqueles que se encontram em hospitais, asilos, orfanatos, presídios, também recebam a sua mão amiga e a sua luz. Que assim seja. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31, aonde Jesus, através do Sermão da Montanha, traz apontamentos acerca da inquietação. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31, nós temos: portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos e o que beberemos, ou com que nós vamos nos vestir. Então, esse versículo faz parte do Sermão da Montanha, e o mestre, nessa ocasião e nesse versículo, nos falava a respeito da providência divina. A providência divina são todas as coisas preparadas, devidamente provisionadas, com antecedência, antes, muito antes, das nossas necessidades e dos nossos desejos. Nós imaginamos que estamos por conta. Nós nos mantemos e nos vivenciamos muitas vezes pelas ansiedades de necessidades básicas que são perfeitamente satisfeitas pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação diária. Então, Deus provisiona, faz a parte dele, e nós fazemos a nossa, nos desenvolvendo, nos melhorando, nos posicionando a favor dessa providência divina. E também nós precisamos vivenciar uma fé profunda. Aquilo que nós buscamos enquanto sonhos, enquanto realizações, enquanto necessidades materiais, serão devidamente satisfeitas e ratificadas pelo alto. Emmanuel, André Luiz nos fala num dos seus romances, e Kardec também, né, nas obras básicas, que se a espiritualidade não se interessasse, se a espiritualidade não nos auxiliasse nas coisas materiais, deveríamos interpretar isso
como se não fôssemos amados, como se não fôssemos auxiliados por eles. Então precisamos exercitar essa nossa fé de que as coisas nos alcançam no momento preciso e aquilo que muitas vezes carecemos, precisamos verificar se isso não passa, muitas vezes, pela nossa preguiça, pela nossa não participação. Então, a respeito da inquietação que Jesus nos fala, nós temos que é inegável que a humanidade está vivenciando um período de transição planetária muito agitada nesses dias de hoje, levando as pessoas a vivenciarem emoções desconcertantes causadas pela sua própria incúria e displicência. Então, essa transição planetária está fazendo com que nós nos alimentemos muitas vezes de emoções e de sentimentos próprios desse tempo. E nós nunca vivemos tempos onde as riquezas estão tão próximas, estão tão à mão como nesse tempo de agora. Nós nunca vivenciamos um tempo onde as doenças são tratáveis por remédios e drogas tão competentes como as de hoje. Nós vivenciamos períodos onde a tecnologia nos conecta tão rápida e tão eficazmente com pessoas, com lugares, com situações, com negócios. Nós nunca vivenciamos um período tão favorável como esse que estamos vivendo agora. E, paradoxalmente, nós nunca vivemos um período onde a agitação, o frenesi e emoções em desequilíbrio estão tão presentes e tão enlouquecidas como nas pessoas e nos dias de hoje. E os Espíritos nos alertam que essas agitações, essas dificuldades, elas são próprias da nossa falta de cuidado e da nossa displicência. Justamente porque as coisas estão fáceis, estamos nós buscando um acúmulo, buscando um acumular que às vezes nos adoece, buscando um ter em detrimento de um ser, do qual nós precisaríamos estar mais atentos, mais disciplinados, mais perceptivos e dar o devido valor às devidas coisas, nos colocando de forma mais assertiva em relação a esses dias. É importante também lembrar que cabe a nós estudarmos esses tempos e prestarmos atenção nessas coisas do Espírito, para que nós possamos fazer uma outra análise, para que nós possamos talvez nos acalmar, percebendo que o período que vivemos é um período importante, mas que ele também vai passar. E se nós estivermos centrados em nós mesmos e nas realidades maiores que nos cercam, muito provavelmente nós passaremos de forma a não nos prejudicarmos tanto. Uma instabilidade perceptível afeta aqueles que desconhecem a verdade desses dias, bem como a pujança da realidade espiritual, onde a simples observação dos fatos pela ótica do espírito imortal elimina muitos medos e ilusões acerca das coisas. Então essa instabilidade perceptível, ela vai afetar de forma maior ou menor todas as pessoas. Nós estamos todos mergulhados nessa instabilidade de hoje. Mas se nós observássemos os fatos pela ótica do espírito imortal que somos, muitos medos e muitas ilusões acerca desses dias e desses tempos, elas seriam diminuídas se não eliminadas. Existe uma realidade espiritual muito mais pujante, muito mais presente, muito mais viva do que nós podemos conceber.
Os Espíritos querem nos falar disso. Os Espíritos querem que nós saibamos disso. Eles querem que nós compreendamos isso. Mas nós duvidamos, nós nos iludimos, nós nos cercamos de medos, nós nos cercamos de coisas e depois ficamos enlouquecidos para não perder essas coisas, e isso nos atrapalha. Se nós estivéssemos vivendo esses dias pela ótica dos Espíritos, pela ótica dos mentores, se nós fizéssemos um esforço de leitura e observássemos as leituras das obras básicas do tempo de Kardec, veríamos que lá o mestre de Lyon já falava acerca desses dias, da transição planetária, da loucura que seria, dos desequilíbrios que se apresentariam, das dificuldades que nós vivenciaríamos. E também lá nos fala acerca dos dias pós-transição planetária, da realidade dos espíritos que deveriam se esforçar nesse período para vivenciar o máximo possível desses tempos, extrair dessas dificuldades, desses dias, todas as lições que nós precisamos e nos colocar de forma mais assertiva e, como o convite do Cristo nos mostra, de forma menos inquieta acerca das coisas e desses tempos. Estamos inseguros e inquietos por causa da economia, por causa da política, inquietos com a família, com o futuro, com o passado, inquietos conosco mesmos, esquecidos que controle e estabilidade sempre são pensamentos de ilusão e devaneio. Então nós gostaríamos de controlar todas essas coisas. Nós gostaríamos de estar surfando na onda desses tempos. Mas estabilidade e controle, os Espíritos nos falam, é uma ilusão e um devaneio. Nós não temos controle sobre absolutamente nada. E a estabilidade, ela se caracteriza pela instabilidade. As coisas mudam, todo dia nós temos fatos, todo dia nós temos decisões humanas e planetárias, a cada dia nós temos um fato novo, a cada dia nós temos diversas inquietações. Então a inquietação, ela é própria da matéria. A inquietação é própria dos tempos que estamos vivendo. Inquietação revela falta de confiança, de fé e também falta de conhecimento. Mas não devemos entender o apontamento do Cristo como indiferença ou irresponsabilidade, pois ele preconizou a oração e a vigilância, e não a despreocupação acerca do trabalho e da ação a ser executada. Então, o fato de andarmos inquietos, o fato de estarmos ansiosos, revela uma falta de confiança. Essa falta de confiança, ela está presente em nós. Então, às vezes a gente duvida, será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos persistir? Também demonstra para nós uma falta de conhecimento. Se nós estudássemos os dias da Terra, nos livros de história, nós veríamos diversas inquietações, perturbações e dias difíceis no passado. Mas a nossa leitura distraída acerca desses fatos nos faz pensar que a dificuldade da Primeira Guerra Mundial, que a dificuldade da Segunda Guerra Mundial, que a inquietação desses períodos não foram tão graves como são os nossos dias. Nos afastamos da inquietação dos outros e nos percebemos inquietos em nós mesmos. Então há um conhecimento subjacente das coisas que inquietam as humanidades em todos os tempos e que não estão em desacordo com o mundo em que vivemos e com a sociedade humana que construímos, humanos que somos espíritos encarnados. Então devemos entender essa admoestação do Cristo. Não nos inquietarmos, não nos estressarmos,
e exercitarmos o máximo possível, diante das dificuldades que nos cercam, que há uma ajuda espiritual, há uma fé que nos auxilia, há uma confiança suprema que nos resguarda. Então, olhar esse apontamento do Cristo e daí então nos colocarmos com indiferença a esses dias, indiferentes às lições, aos aprendizados, de forma irresponsável acerca da nossa parte, da parte que devemos realizar no dia, quando as coisas se processam, também faz parte, muitas vezes, do nosso comportamento. Mas não é isso que o Cristo coloca. Se eu me coloco indiferente, imaginando que as coisas vão cair do céu, eu vou receber somente a chuva e o sol, né, nas suas expressões. Então eu não posso ficar indiferente, eu preciso existir nesse momento. E eu preciso tirar, abstrair, absorver desse momento aquilo que esse momento calca em mim, aquilo que esse momento sopra em mim. Eu não posso ficar indiferente. Não posso ficar indiferente à dor das pessoas, à dificuldade que as pessoas passam, à minha própria dificuldade, ao trabalho que eu preciso realizar. Não posso usar a orientação do Cristo para ser indiferente. E também não posso usar a orientação do Cristo para ser irresponsável. Nós todos temos participação, tanto no progresso, como na vida, como na humanidade. Nós estamos inseridos na humanidade. O que fazemos repercute nessa humanidade. E nós podemos auxiliá-la ou freá-la. Então nós não podemos ser irresponsáveis. E se eu sou irresponsável diretamente, obviamente que as coisas mais próximas logo vão me atingir, vão me alcançar. Logo, logo eu serei pressionado pela sociedade, pelos valores, pelas famílias, por mim mesmo, pelas minhas avaliações. O que o Mestre orienta é que nós não devemos ser inquietos, mas nós devemos nos cercar da oração e da vigilância. E não da despreocupação acerca do trabalho e da ação que cada um deve executar. Então estejamos presentes, estejamos agindo, estejamos cooperando, estejamos responsáveis, não de forma indiferente, e tenhamos a confiança de que as coisas que nos cercam, as dificuldades que nos cercam, são passíveis de serem resolvidas, são passíveis de serem trabalhadas, aquilo que é do outro pertence ao outro, e nós estaremos vigilantes e menos atormentados se nós nos colocarmos ao lado do bem e ao lado do progresso. Devemos combater nosso pessimismo crônico, porque assim perdemos o combate antes mesmo de começar. Pois o pessimismo boicota a ação, o poder do bem e a ajuda do outro, antes mesmo deles nos prestarem socorro. Então, essa inquietação também está associada a esse nosso pessimismo. Então nós imaginamos que as coisas vão se acabar, que as coisas vão ser destruídas, que as coisas vão ser eliminadas, que o nosso esforço vai ser em vão, que não existe ajuda divina, que nós não temos auxílio através da oração e através da meditação, que o esforço não vale a pena. Nós somos pessimistas crônicos. Nós imaginamos que se nós não formos interferir, se nós não formos lá botar o nosso dedo, se nós não formos lá realizar uma pressão positiva, as coisas não vão andar como nós queremos. Então esse pessimismo crônico faz com que nós percamos esses combates mesmo antes de começar. Porque muitas vezes também nós nos colocamos assim, não vai dar certo. Não adianta eu ficar aqui fazendo o meu esforço porque não resulta em nada, eu não vejo nada, não sinto nada, não percebo nada. A impressão que eu tenho é que eu estou malhando em ferro frio. A impressão que eu tenho é que meu exemplo não está sendo levado em consideração. A impressão que eu tenho é que eu sou um pessimista crônico.
E nós devemos combater isso em nós. Nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, vivenciando na matéria as pressões e as disposições necessárias para que tragamos de dentro de nós aquilo que está em germe, aquilo que precisa ser desenvolvido. Nós muitas vezes gastamos mais energia recalcitrando no aguilhão que nos impulsiona do que realizando o esforço que deveríamos para alcançar os objetivos e aprendermos aquilo que é necessário. Nós gastamos mais energia fugindo da situação do que enfrentando ela. E nós fugimos por causa desse pessimismo. Não vai dar certo, eu vou sofrer, isso não é bom, eu não vejo futuro, eu não vejo resultado. E através desse pessimismo nós nos boicotamos e perdemos o auxílio do bem, perdemos o auxílio das outras pessoas. Às vezes nós estamos realizando uma obra e quando menos a gente espera, o auxílio de alguém aparece. Alguém vem nos ajudar, alguém vem nos dar uma palavra, alguém vem e se posta do nosso lado. Às vezes aquele esforço que nós fazemos, ele já está de bom tamanho, o que falta é o esforço do outro. Então o que nós precisamos é nos manter, é nos equilibrarmos para que o socorro, o auxílio, o bem nos alcance e preste o seu socorro. Nossas palavras e pensamentos criam e transformam o mundo ao nosso redor, para o bem ou para o mal. E no mundo de transição ainda encontraremos paisagens pantanosas e desérticas, espinhos e animais selvagens. Então a dificuldade ela é própria desses tempos. Se nós forçarmos o nosso pensamento a olhar somente as dificuldades e o mal que nos cerca, criaremos para nós mesmos um mundo aonde isso vai ser a tônica. Se nós observarmos esse tempo e se nós observarmos o mundo atual através dos olhos dos espíritos, vamos perceber que estamos tendo um momento único, uma chance única para qualquer espírito, em qualquer tempo, em qualquer planeta do sistema do universo, em se melhorar, em se transmitir, em se sublimar. Porque mundo de provas e expiações, pântanos, desertos, espinhos, animais selvagens, criaturas, situações, dores, dificuldades. O nosso corpo é próprio desse tempo. Um corpo pesado, um corpo que adoece, um corpo que dói, um corpo que atrapalha. Mas um instrumento poderoso e maravilhoso para nos conectarmos com esses dias e tirarmos dali o bem. Nós estamos cercados de lições que nos impulsionam e que nos levam para o bom, para o nobre. Ah, mas eu estou cercado de criminosos, eu estou cercado de corrupção, eu estou cercado de pessoas que não são confiáveis. É dali que extraímos o bem. Como deveria ser então? Se nós não somos mais atraídos para esses cenários então estão prestando para nós, essas pessoas que estão agindo como agem, estão prestando para nós um bem incalculável. Estão nos estimulando para que nós sejamos fortes, mantenedores das nossas posturas, não buscando mais esses estorvos, essas dificuldades, e nos colocando como criaturas que desejam estar num mundo de transição, que se transformará num mundo muito melhor e que nós mereçamos estar neles. Essas paisagens difíceis, esses tempos difíceis, se forem observados pela ótica do espírito imortal, são tempos e situações que invariavelmente vão nos conduzir ao bem e à evolução. Mas se nós aderirmos a eles
e não os entendermos, talvez busquemos nesse confronto de matilhas um lugar onde nós também iremos morder e nos comportar como os lobos desses dias. Existem muitos que pensam somente nas trevas, sem valorizar as virtudes. Marcham com desconfianças atrozes, suspeitando de todos, aflitos e angustiados, atormentando-se, desistem por qualquer coisa, inquietam-se por frivolidades, tudo é sombra, tudo é dor, tudo é desespero. Não é difícil encontrar indivíduos assim. Existem pessoas, existem comunidades, existem famílias onde tudo é treva. Tudo é falta de virtude, tudo é desconfiança, tudo é suspeita. Indivíduos aflitos e angustiados, atormentados, inquietos. Inquietos por coisas frívolas. Nós percebemos pelas redes de notícia e redes sociais que nos cercam que para algumas pessoas o acúmulo das riquezas é tão grande que aquilo que para muitos é uma coisa boa, os dinheiros, as posses, os valores, acaba se tornando um problema. Como que faz? Como que faz para guardar um monte de dinheiro? Como que faz para que esse dinheiro não estrague, não cole, não grude, não desande? E daí quando você tem bastante, você tem medo de perder, então lá se vão as piscinas transformadas em jardins, para que dentro, aonde havia a água, agora existam caixas e caixas do rico dinheiro, do rico dólar, armazenado lá numa caixa de plástico, esperando um dia, talvez. E daí nós nos lembramos daquela parábola do rei que, vendo a safra muito boa, decide destruir todos os armazéns e construir armazéns novos para guardar a grande safra que vinha. E daí o anjo da morte, naquela noite, visita ele e diz: você é um insensato. Parece que aquela parábola se apresenta para nós hoje em dia. Os indivíduos estão aflitos e angustiados para não perder aquilo que seria o bem, aquilo que seria o bom, aquilo que traria a paz, a segurança, a harmonia. Tudo isso vira sombra, dor, desespero, inquietação. E as virtudes, o progresso e o bem que muitas vezes essas coisas poderiam gerar e produzir, somem, desaparecem, não acontecem. Então aquilo que poderiam gerar estrelas nas constelações dessas vidas, viram a treva, a sombra e a dor que atormenta, apesar de para muitos ser aquilo que falta, aquilo que necessita, aquilo que é desejável. Somos chamados a confiar. Não há mal que para sempre perdure, e nem bem que nunca acabe. Não existe nenhum ser criado para o mal. A escuridão é passageira, sendo o momento da aprendizagem e das provas necessárias. Então nós somos chamados a confiar. Cada dia que vivemos em nosso planeta, cada momento que vivenciamos nas nossas reencarnações, nas nossas encarnações, é um convite a confiar. Nós precisamos confiar que amanhã estaremos aqui. Precisamos confiar que as pessoas que amamos, amanhã estarão aqui. Precisamos confiar que amanhã o sol virá. Precisamos confiar que todos nós teremos a nossa cota de luz e a nossa cota de ar. Precisamos confiar que o nosso corpo vai responder. Precisamos confiar.
Precisamos confiar que os nossos esforços serão recompensados. Precisamos confiar. E o mal não dura para sempre, mas o bem também um dia acaba. Então o bom que vivenciamos vai acabar. Uma hora vamos enfrentar a dificuldade, uma hora vamos enfrentar a dor, uma hora vamos sentir saudades, uma hora vamos adoecer. O bem e o bom também passam, assim como o mal não dura para sempre. As criaturas difíceis, as criaturas promotoras desses tempos difíceis, as criaturas que trabalham de modo que o progresso e o bem-estar sejam somente para eles, essas criaturas não são fadadas a um mal eterno. Elas também vão evoluir, elas também serão um dia espíritos iluminados, espíritos superiores. Agora, se nós observarmos a cada momento, a cada situação, a cada exemplo, a cada mau exemplo dado muitas vezes pelos nossos companheiros de jornada, se observássemos isso como um momento de aprendizagem, como um momento de provação e de expiação para nós, que olhamos e que buscamos fazer esse aprendizado do espírito imortal, nós vamos perceber que ali há algo útil. Deus, na sua infinita sabedoria, nos cerca de tudo aquilo que é importante para o nosso aprendizado, que é importante para as nossas provas e para as nossas expiações. Se nós confiarmos, assim confiarmos, nós não perderemos esses dias. Os mentores mais experientes afirmam que o universo é regido por uma inteligência, dotado de justiça e de bondade. Dizem que o mal tem só a aparência de dominância. E ele é assim porque ele é escandaloso, ele é barulhento. Colaborar na divulgação do mal sem um propósito é propagá-lo sem um fim útil e é dar-lhe mais força. Então, quando nós observamos o mundo e quando nós somente tiramos dali as sombras, as dores, as dificuldades, nós estamos dando força ao mal. Nós estamos divulgando sem propósito e propagando sem um fim útil. Nós precisamos observar esses dias difíceis, nós precisamos observar e compreender o mal que nos cerca para que ele seja divulgado com um propósito. E nós precisamos propagá-lo com um fim útil. Falamos do mal, mostramos as suas ações para que tenha um propósito e um fim útil, e não o contrário. Porque quando nós desmistificamos os seres como criaturas perversas sem forma nenhuma de serem trazidas para a luz, quando nós divulgamos o mal somente pela sua força e pela sua propaganda, quando nós não nos colocamos como criaturas que entendem a realidade espiritual e trabalham para que essa realidade espiritual seja compreendida e seja observada também, nós, muitas vezes, deixamos de trabalhar para o bem e trabalhamos para o mal. Porque nós vivenciamos um universo, uma criação, a criação de Deus, inteligência infinita, dotada de justiça e de bondade. Então a bondade é a meta, a justiça é a meta, o bem é a meta. O entendimento é a meta. O que nós estamos vivendo é uma transição temporária. Nós estamos vivendo um tempo que invariavelmente vai passar e vai acabar, do qual restará para nós, daqui a alguns milhares de anos, espíritos imortais que somos, somente a lição que esses dias trazem e que esses tempos nos mostram. O otimista não é aquele que se recusa a ver a realidade dura à sua frente, mas é aquele que valoriza o bem na sua força silenciosa, que percebe e constrói a saída, que vê a lição a ser apreendida. Confiemos, lutemos e perseveremos sempre sem
a inquietação. Então, o fato de falarmos, o fato do Cristo falar acerca das dificuldades desses dias, de forma otimista, e aqui nós não nos colocamos como um otimista que se recusa a ver a realidade dura à nossa frente. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo dificuldades, estamos vivendo guerras, estamos vivendo uma transição problemática, estamos vivenciando uma psicosfera muito adoecida. E quando não foi assim? Então, se isso é a tônica dos mundos de prova e expiação, e nós já estamos na oitava final da escala desse mundo, nós já estamos fazendo a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, significa que esse mundo difícil, essa dificuldade, esse tempo cruel que nos cerca, já foi pior. Porque estamos vivendo o instante mais sublimado do planeta Terra. Difícil. Mas as vésperas, as portas, as raias de uma realidade muito melhor e de uma psicosfera planetária muito mais evoluída do que essa que estamos vivenciando agora. Se observarmos somente o ruim, para não levarmos, então, uma avaliação de otimistas que não veem a realidade, estamos longe disso. Somos otimistas, vemos a realidade, sabemos que ela existe, mas a valorizamos como um tempo do qual nós precisamos nos aproveitar, apesar da sua dificuldade, da sua transição. Devemos mudar as atitudes mentais na obra pessoal e coletiva que somos chamados, aprendendo a confiar no poder de Deus que nos conduz e dirige, tudo sem pressa e sem inquietação, seguindo o Mestre que exemplificou isso tudo para nós. Para que possamos vivenciar esses dias de outra forma, a primeira coisa que precisamos fazer para nós mesmos é mudar a nossa atitude mental. Nós precisamos mudar, nós só vamos ver esse aspecto da mensagem do Cristo trazida para nós pelos Espíritos no momento da transição planetária, só vamos ver isso se mudarmos as nossas atitudes mentais. E essa atitude mental, ela precisa ser aplicada na obra pessoal e na obra coletiva. Nós somos chamados a realizar e somos chamados a colaborar na obra coletiva. Nós precisamos desenvolver em nós a nossa fé, precisamos acreditar que o universo é regido por Deus e precisamos seguir o exemplo que o Cristo nos deu. Precisamos ler as palavras do Mestre, trazendo essas palavras para o nosso dia, para a nossa realidade. E perceber que o Mestre, na sua capacidade de ver o futuro e de saber, de conhecer as nossas jornadas, já nos alertava para aquilo que deveríamos observar enquanto estivéssemos encarnados, vivenciando as nossas vidas. Ele fez, ele exemplificou para nós. Não há pressa na obra divina e não há inquietação. Nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam rápido, que as coisas passem depressa, que as coisas se resolvam de forma célere, sem pressa. Precisamos absorver, precisamos sorver cada dia com a sua dor, com o seu sabor, com o seu bem e com o seu mal, e extraindo dele a linfa do conhecimento que todos nós precisamos buscar e aprender desses dias. O Mestre Jesus, com toda certeza, tem muitas lições para nós. Essa é alguns apontamentos acerca das orientações
a respeito da inquietação e que cada um de nós, se voltar-se a pesquisar e a buscar essas lições do Cristo, vai encontrá-las em abundância, que é a natureza do Mestre e dos seus apontamentos do seu Evangelho. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento, busquemos a Deus, nosso Pai, agradecendo a sua mão cheia a distribuir para todos os cantos, para todos os recantos do universo e para o nosso planeta, aonde nos encontramos, todas as suas messes, todas as suas bênçãos. Agradecer ao Mestre Jesus pelas lições, pelos ensinamentos e pelo exemplo. Que Ele não permita que nós o abandonemos agora que o encontramos. Que nós possamos nos fortificarmos pela meditação e pela oração, colocando para nós mesmos essas realidades como realizáveis, esses dias como passageiros e as lições como imorredoras, espíritos que somos. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte, que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.